Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo para você neste canal. Antes de mais nada, a gente vai falar do Pedro por aqui. Não só a impressionante média de gols, a frequência de gols, como a situação para a permanência dele no Flamengo, né? E já existem conversas nesse sentido. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos pela presença maciça na live desta quarta-feira, imediatamente não, 1 hora após o final do jogo entre Flamengo e Sport, né? Lembrando que no sábado, após o jogo entre Flamengo e Vasco, também faremos uma live pós-jogo aqui neste canal para a gente debater tudo o que vai acontecer nesse clássico, né? Falando em Flamengo e Vasco, já acrescentando, eu fiz questão de fazer uma comparação aqui entre Pedro e Germancano, né? A frequência de gols do Pedro é um absurdo o que esse cara está fazendo. Já são 6 gols no Campeonato Brasileiro, ele precisa de 89 minutos para fazer um gol. Ele fez 2 na vitória por 3-0 sobre o Sport, ou seja, o cidadão, o camarada, em menos de 90 minutos, ele faz um gol. Eu só não vou cravar aqui que ele faz um gol por jogo, porque não é verdade. Isso é frequência de gols, né? Não é que ele... porque ele joga menos, né? A minutagem dele não é tão alta, por exemplo, quanto a do Cano, né? O Cano foi titular nas 13 partidas do Vasco nesse Campeonato Brasileiro e precisa de perto de 160 minutos para fazer um gol, né? E o Cano não marca há muito tempo. O Pedro vem marcando há 5 jogos de forma consecutiva, uma fase brilhante, já tem 14 gols na temporada. Só 2 atrás do Gabigol, que é o artilheiro do Flamengo na temporada. Por causa da lesão do Gabigol, eu ouso dizer que ele daqui a pouco está encostando no artilheiro da final da Libertadores de 2019. Lembrando que o Gabigol já tem, é claro, seu nome marcado na história do Flamengo, pelo que fez em 2019. É um jogador que mais perde grandes chances criadas em todo o Campeonato Brasileiro, tá perdendo muito gol, claro, ele está fora nesse momento por causa da lesão. O que o Pedro vem fazendo é um absurdo e não são excludentes, né? O Pedro e o Gabigol podem jogar juntos, não tem problema nenhum. Isso a gente viu isso na partida, por exemplo, contra o Independiente Del Valle na goleada no Maracanã. Já analisamos bastante esse jogo contra o Sport, mas volto a dizer aqui, foi um Flamengo que encontrou um time muito fechado. A gente já tinha avisado que essa era a proposta do Sport, um time reativo, ou seja, aquele que reage, não tem ideia nenhuma de saída de jogo, dá bicão para frente, né? Os bicões do goleiro Luan Poli, procurando ali sempre o Marquinhos, né, pelo lado esquerdo do ataque do Sport, e às vezes em que o Sport chegou com mais perigo à meta do Hugo, principalmente no primeiro tempo, por causa de erros individuais de jogadores do Flamengo, né? No Arão, cabeceando a bola mal na intermediária, dando um presente para o ataque do Sport, logo aos 4 minutos, num chute em que o Marquinhos chutou a bola, desviou no Gustavo Henrique, logo com 4 minutos de partida. Depois o Patrick teve uma chance, a chance mais perigosa do Sport, já no finalzinho do primeiro tempo, após entre aspas, um passe do Thiago Maia, que não conseguiu dominar uma bola, e teve uma chance de uma cabeçada também do Marcão, em que o Hugo não saiu, né, do gol, com 1,96 m na pequena área, ele tem de sair, né? Mas aí o Domi falou após a partida, como o time estava fechadinho, e a gente tinha falado aqui nos vídeos anteriores, né? O Flamengo ia ter que abrir o jogo para poder abrir a defesa do Sport. E o Domi falou isso, né? Que no intervalo ele começou com os jogadores e falou: vocês estão tentando muito pelo meio, o espaço está pelo lado. E foi assim que o Flamengo conseguiu essa vitória por 3-0 sobre a equipe do Sport. Bom, em relação ao Pedro, a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça, inclusive o Mauro César falou sobre isso no Linha de Passe nesta quarta-feira, que o Flamengo já conversa com os empresários do Pedro. A matemática é a seguinte, a conta é: o Flamengo precisa depositar 10 milhões de euros para ter o Pedro em definitivo para a equipe da Fiorentina da Itália, tá? Só que acontece o seguinte, o Flamengo quer ter o Pedro pelo menos até fevereiro. O contrato dele com a Fiorentina, de empréstimo, né, do Flamengo com a Fiorentina, vence em dezembro. Só que para que um clube na Europa vai pegar o seu jogador de volta em fevereiro? Porque a temporada na Europa vai terminar no meio do ano, pelo menos essa é a expectativa, enquanto no Brasil ela vai até fevereiro. Então o Flamengo tenta prorrogar o empréstimo para ganhar tempo até e dinheiro até o meio do ano que vem. Tá? Mas já há conversas, também uma matéria trazida, reportagem pelo Globoesporte.com, para a manutenção do jogador, que é importantíssimo o Flamengo. Hoje, dos jogadores emprestados, né, que foram
trazidos por empréstimo para essa temporada. Pedro Rocha, do Spartak, Thiago Maia, do futebol francês, e o Pedro da Fiorentina. Me parece que o Pedro claramente é o jogador mais importante, aquele que vem tendo o melhor desempenho, né? O Thiago Maia vinha com grandes partidas até, jogou no sacrifício naquele empate por 1-1 contra o Palmeiras, jogou no sacrifício na goleada por 4-0 sobre o Independiente Del Valle, tanto que ele fica de fora na partida contra a equipe do Atlético Paranaense, e aí ele não voltou bem contra o Sport. Aliás, os dois jogadores ali responsáveis pela marcação, logo à frente da grande área do Flamengo, né? O Ilharão e o Thiago Maia jogaram mal. O Ilharão, voltando a ser um jogador até um pouco indolente, né? Foi facilmente envolvido até no lance pelo Thiago Neves, por volta ali dos 40 minutos do primeiro tempo, a jogada que ele passa como quer pelo Ilharão, né? O Ilharão precisa voltar a ser que foi, me parece, exceção na carreira dele em 2019, sob a batuta do técnico Jorge Jesus. E foi uma quarta-feira muito boa para o Flamengo, porque o Atlético Mineiro perdeu, mesmo jogando com um a mais, desde o primeiro tempo, né? O Felipe foi expulso, mesmo assim o Atlético Mineiro tomou um gol do Fortaleza na segunda etapa, né? Fortaleza do Rogério Ceni, bom treinador, tem muito potencial. Para mim é o melhor técnico brasileiro em atividade hoje, é o Rogério Ceni, sem dúvida nenhuma, né? E o Palmeiras perdeu aí uma série invicta que também bulhufas, né? Só servia para defender aqueles que são parceiros incondicionais do Vanderlei Luxemburgo, né? O Palmeiras não vinha jogando porcaria nenhuma, mesmo nas vitórias, chegaram no Ceará desmantelado por 2-1 no último final de semana, tinha empatado com o Flamengo por 1-1, aí pega um Bolívar pela frente, mete uma sacola de gols, e aquilo vale, né, como um bálsamo para aqueles que defendem incondicionalmente o técnico Vanderlei Luxemburgo. Um elenco que vale mais de 100 milhões de euros, perdeu para o Botafogo, hein? Que coisa, né? O Botafogo, claro, se defendendo, assim como o Sport contra o Flamengo também, são equipes que não tem muito como atacar durante todo o tempo, times que são tecnicamente muito superiores, né? O caso do Palmeiras, o Palmeiras dá um vexame nessa derrota para o Botafogo e chega para o clássico contra o São Paulo no final de semana mais pressionado do que o rival, né? Que, embora tenha sido eliminado na primeira fase da Libertadores da América, pelo menos venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Então o time do Flamengo que vai saindo dessa situação de surto no grupo, jogadores convocados para a seleção brasileira de uma forma bem aceitável, tá? Vale lembrar que o Flamengo empatou com o Palmeiras no domingo retrasado, depois goleou o Independiente Del Valle, ganhou do Atlético Paranaense e ganhou do Sport em 4 jogos no espaço de 10 dias. E tem mais 4 pela frente no mesmo espaço de tempo, em 9 dias. Vai ser uma pedreira. Então o objetivo do Flamengo, acho que é se manter ali à espreita, né, no grupo dos melhores do Campeonato Brasileiro, para aí depois sim tentar aí uma sequência para assumir a liderança. O time do Flamengo é tecnicamente melhor e vem melhorando, né? Com o Domenech, com 2 meses de trabalho, fazendo as ideias dele já valerem ou serem melhor assimiladas pelos jogadores do grupo, né? O Flamengo está jogando melhor, está melhorando passo a passo. É uma temporada de transição, mas de repente o Flamengo consegue sim beliscar algum título aí, beleza? Valeu, pessoal. A qualquer momento mais um vídeo nesse canal. Muito obrigado, um abração.